Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, nós vamos continuar investigando a análise gráfica da hibridação de orbitais e vamos ver agora a hibridação do tipo sp2. Então já deixa teu like, inscreve-se aqui no canal se você ainda não é inscrito, roda a vinheta e bora para a aula. Antes de continuarmos, como você já sabe, vamos dar uma olhada aonde esse conteúdo está inserido no universo da química e qual é o caminho que essa aula vai tomar. Segue aí! Você já sabe que a química está dividida em três grandes ramos: a química geral, a química analítica e a química orgânica. Nós estamos estudando a química geral, dentro da qual nós encontraremos os fundamentos da química, a atomística, a geometria espacial, as relações de massa, as funções inorgânicas, as reações químicas e a ecologia. Nós estamos investigando a atomística. Num total de 60 aulas, nós estamos na aula 54 e estamos investigando a eletrosfera. Em aulas anteriores, nós já vimos os cientistas importantes, voltamos a estudar agora os orbitais, estávamos estudando em aulas anteriores as características relacionadas com a distribuição eletrônica no diagrama de Linus-Pauling. Dentro de orbitais, nós já estudamos o conceito, as características, os orbitais atômicos, os orbitais moleculares e estamos investigando agora os orbitais híbridos. Dentro de orbitais híbridos, nós já estudamos nas últimas aulas o conceito e as considerações importantes. Nessa aula, continuaremos investigando a análise gráfica. Em aulas futuras, veremos o quadro resumo, outras hibridações e a análise das ligações. Tudo bem? Dentro da análise gráfica, nós teremos o primeiro grupo com a hibridação sp3, o segundo grupo com a hibridação sp2 e o terceiro grupo com a hibridação sp. Nessa aula, vamos investigar o segundo grupo com a hibridação sp2. E o que está em destaque é o caminho da nossa aula. Legal, agora que você já sabe qual é o caminho que essa aula vai tomar, já podemos continuar investigando a análise gráfica da hibridação de orbitais do tipo sp2. Segue aí. Eu já deixei aqui na tela a estrutura daquilo que a gente já tem estudado em relação aos orbitais híbridos. Nessa aula, vamos continuar a análise gráfica dos orbitais híbridos. Na aula passada, nós já vimos a análise gráfica do primeiro grupo com a hibridação sp3. Nessa aula veremos o segundo grupo com a hibridação sp2 e na próxima aula veremos o terceiro grupo com a hibridação sp. Tudo bem? Nessa aula eu quero chamar a tua atenção para o segundo grupo com a hibridação sp2. Lembre-se que a primeira coisa a se fazer é somar o número de orbitais que estão sendo hibridizados. No caso da hibridação sp2, nós teremos um orbital do tipo S e dois orbitais do tipo P, somando 3 orbitais do tipo sp2. Tudo bem? Se nós temos, portanto, 3 orbitais sendo hibridizados, nós vamos envolver 6 elétrons para acomodar nesses 3 orbitais. Perfeito? Agora que isso está claro, eu quero te mostrar como que ocorre a hibridação sp2. Ela vai ocorrer em átomos que apresentam uma das 4 características. A primeira característica é o átomo alcançar a sua estabilidade química fazendo 3 ligações do tipo sigma. A segunda possibilidade é o átomo alcançar a sua estabilidade química fazendo 3 ligações sigma e uma ligação do tipo π. A terceira possibilidade é o átomo alcançar a sua estabilidade química fazendo 2 ligações sigma, uma ligação do tipo π e ainda apresentar um par de elétrons livres. E a quarta possibilidade que existe para que um átomo apresente a hibridação do tipo sp2 é o átomo estar fazendo uma ligação do tipo sigma, uma ligação do tipo π e apresentar ainda 2 pares de elétrons não ligantes. Para que isso fique ainda mais claro na sua cabeça, eu quero te chamar para ir para o quadro que eu quero te mostrar uma ilustração. Segue aí. Eu quero chamar a tua atenção para as 4 possibilidades que um elemento possui de apresentar a hibridação do tipo sp2. Vem comigo. Mais uma vez, eu coloquei a letra E representando o símbolo de um elemento químico qualquer. Perfeito? Aqui eu quero chamar a tua atenção para o fato de que se um elemento químico, para alcançar a estabilidade, possui apenas 3 ligações do tipo sigma, e nós vamos ver um exemplo disso mais para frente, esse elemento químico terá a hibridação do tipo sp2.
Tudo bem? Ele também pode apresentar a hibridação do tipo sp2 se ele tiver 3 ligações do tipo sigma e uma ligação do tipo π, perfeito? Ou ainda, se ele tiver 2 ligações do tipo sigma, um par de elétrons não ligantes e ainda uma ligação do tipo π. E ele pode ter a hibridação do tipo sp2 se ele tiver uma ligação do tipo sigma, 2 pares de elétrons não ligantes e uma ligação do tipo π, perfeito? Nesses casos, o elemento químico apresentará a hibridação do tipo sp2. Volta para o slide que eu quero te apresentar os principais exemplos de elementos químicos que apresentam esse tipo de hibridação. Segue aí. Agora que você já compreendeu bem as características de um elemento químico que apresenta a hibridação do tipo sp2, eu quero te mostrar os principais exemplos. Nós vamos ter o boro, que tem o seu octeto reduzido e vai se estabilizar com 6 elétrons na camada de valência, fazendo para isso 3 ligações do tipo sigma. Nós teremos também o carbono, fazendo 3 ligações do tipo sigma e uma ligação do tipo π. Nós teremos também o nitrogênio, fazendo 2 ligações do tipo sigma, uma ligação do tipo π e ainda apresentando um par de elétrons não ligantes. E por fim, nós teremos a possibilidade do oxigênio fazer a hibridação sp2 quando ele apresenta uma ligação do tipo sigma, uma ligação do tipo π e 2 pares de elétrons não ligantes. Tá claro? Agora que você já viu os principais exemplos, a gente pode falar do gráfico utilizando o carbono como exemplo. Eu vou colocar ali de novo a distribuição eletrônica do carbono. Se ele tem 6 prótons, no estado neutro nós vamos ter que distribuir 6 elétrons. Está ali 1s2, 2s2, 2p2. Se colocarmos numa escala de energia, teremos que o subnível S da primeira camada tem 2 elétrons e é o que gasta a menor quantidade de energia porque está mais próximo do núcleo. Na segunda camada, nós teremos o subnível S com 2 elétrons, vou colocar ali, e também 2 elétrons no subnível P, perfeito? Vou colocar ali os 3 orbitais P que formam o subnível P da segunda camada. Tudo bem? Na hibridação sp2, os 2 elétrons do orbital S da segunda camada vão aumentar um pouco de energia. Em contrapartida, 2 orbitais do tipo P da segunda camada vão diminuir de energia, gerando 3 orbitais do tipo sp2 que vão acomodar as ligações sigma ou os pares de elétrons não ligantes. Tudo bem? Perceba que restou ainda um orbital p puro que não sofreu hibridação. Nesse caso, o orbital p puro é o responsável pela ligação π. Tudo bem? Perceba que os 4 elétrons que antes estavam distribuídos, 2 em subnível S e 2 em subnível P, agora vão ser redistribuídos e vamos ter 3 elétrons em orbitais híbridos do tipo sp2 e 1 elétron no orbital p puro. Perfeito? Um outro detalhe, perceba que os 3 orbitais do tipo sp2 apresentam a mesma energia e o orbital do tipo P apresenta uma energia maior que os orbitais híbridos. A interpretação para isso é a seguinte: um orbital S aumenta de energia e 2 orbitais P diminuem de energia, gerando 3 orbitais híbridos sp2. O orbital P puro que não foi hibridizado será o responsável pela ligação do tipo π, tudo bem? Exceto no átomo de boro, que vai ter o octeto reduzido, vai se estabilizar apenas com 6 elétrons na camada de valência e, para isso, vai ter apenas os 3 orbitais híbridos do tipo sp2. Muito bom! Nessa aula eu te apresentei a análise gráfica da hibridização de orbitais do tipo sp2, na qual um orbital s e 2 orbitais p de uma mesma camada da eletrosfera de um átomo se misturam, se hibridizam para gerar 3 novos orbitais do tipo sp2. Esses 3 novos orbitais gerados, que são híbridos, vão ter a mesma energia para existir. Aqui um outro ponto importante: se a ligação π se estabelecer, ela sempre acontecerá entre orbitais do tipo P puros. Não faz sentido falarmos de hibridação de orbitais para ligações do tipo π. As ligações π acontecem sempre em orbitais P puros. Tá claro? Se você ficou com alguma dúvida e não entendeu algum ponto dessa aula,
deixa aqui tua pergunta nos comentários que eu vou ler e vou te responder. Na próxima aula, nós vamos finalizar essa parte do estudo em relação à análise gráfica de hibridação de orbitais e vamos ver a hibridação do tipo SP. Não perca! E se você gostou dessa aula e tem gostado das aulas que eu tenho feito para você, e mais do que isso, você realmente tem aprendido com as aulas que eu tenho feito para você, não esquece de deixar teu like em cada uma das aulas. Isso me ajuda muito a fazer o canal crescer e mais pessoas serem alcançadas com esse conteúdo. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos. É isso aí, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!